Olá, hoje a gente vai fundo numa coisa que acontece o tempo todo no trânsito, mas que a gente quase nunca para pensar em detalhes, sabe? Aquele momento exato em que o semáforo troca de cor. Mais especificamente, aquele intervalo entre o fim do verde para uma rua e o comecinho do verde para outra que cruza com ela. O nome técnico disso é período de entre verdes. E para essa nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um material bem focado nisso, chamado Período de Entre Verdes e Segurança Viária. A ideia aqui é entender de verdade por que esse tempinho tão curto é visto como super crítico para a segurança, para evitar acidentes mesmo, e também, claro, desvendar um pouco da engenharia por trás dos semáforos para proteger a gente. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Quem diria que uma simples troca de luz no semáforo escondia tanta coisa, né? Tanta ciência e preocupação com segurança. Então, para começar, para todo mundo ficar na mesma página, o que exatamente esse material define como entre verdes? É só o amarelo? Olha, de forma bem direta, não. O material define o entre verdes como, assim, todo o período de transição mesmo. Ele começa depois que o sinal verde apaga para um fluxo de carro, sabe? E vai até antes do sinal verde acender para o fluxo que vai cruzar com ele, o chamado fluxo conflitante. É basicamente o tempo que faz a ponte, né? Entre o fim do direito de passagem de um grupo e o começo do direito de passagem de outro que poderia bater no primeiro. Entendi. Então não é só o amarelo mesmo, é todo esse processo de troca. É mais longo do que a gente imagina às vezes. E por que a fonte diz que esse período é tão crítico? O que tem de tão delicado nele? Então a criticidade vem justamente dessa ideia de transferência de direitos. A fonte explica bem isso. É o momento em que a permissão para usar o espaço do cruzamento está saindo de um grupo e indo para outro. E é justamente aí, nesse intervalo, que certos comportamentos de risco, que o material até documenta, eles tendem a aparecer mais. Que tipo de comportamentos são esses? Dá para detalhar um pouco? Sim, claro. O material aponta para duas coisas principais, que acontecem quase ao mesmo tempo, mas em sentidos opostos, digamos assim. Primeiro, tem os motoristas que estavam no fluxo que está perdendo o sinal verde, né? O verde está acabando para eles. Alguns deles, talvez por pressa ou achando que dá tempo, resolvem aproveitar os últimos segundinhos do verde ou até o comecinho do amarelo para cruzar logo. Para não ter que esperar o ciclo todo de novo, né? Imagino. Exato, para evitar a espera. O material chama isso de uma tentativa de, tipo, esticar, de estender o direito de passagem que está acabando. Fei. E qual seria o outro lado dessa moeda? O outro comportamento? Bom, no fluxo que está parado, esperando, e que está quase recebendo o sinal verde, aí acontece o contrário. Alguns motoristas, talvez por ansiedade ou impaciência mesmo, podem tentar antecipar o verde, começar a se mover um pouquinho antes da luz mudar de verdade. E o material alerta que isso é perigoso, claro, porque esses carros podem acabar entrando na área de conflito bem na hora que aqueles outros, os que estão esticando o final do verde do outro lado, ainda estão passando por ali. Nossa, parece a receita para dar errado mesmo. Um querendo passar de qualquer jeito e o outro querendo sair antes da hora. Exatamente. O fascinante aqui, e a fonte explora um pouco isso, é como a psicologia do motorista, sabe? A pressa, a avaliação de risco que cada um faz ali na hora, até a frustração com o trânsito. E tudo isso interage diretamente com o tempo que a engenharia definiu para o semáforo. Essa combinação de tentar estender um direito e tentar antecipar outro, isso cria um pico de risco bem ali, no meio do cruzamento. É por isso que esse período de entre verdes é um foco tão importante para quem estuda a segurança no trânsito e para quem projeta a sinalização. É um ponto nevrálgico mesmo, onde pequenas decisões individuais podem ter consequências bem graves. Isso coloca tudo em perspectiva, né? A tensão que existe naquele momento ali. E bem no meio dessa transição toda, pelo menos para o motorista que está vindo com o carro em movimento, está a luz amarela. O que a nossa fonte diz sobre como o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, orienta a gente a agir nesse momento? A fonte lembra as definições do CTB, né? Do anexo 2, que são a base legal para sinalização. Para a gente que está dirigindo, a luz vermelha é parada obrigatória, claro. A verde permite seguir, né? Sempre respeitando as outras regras, obviamente. E a amarela,
Bom, o CTB define como atenção, diz que o motorista deve parar o veículo. Só que tem uma ressalva importante, salvo se isto resultar em situação de perigo. Ah, é aqui que fica realmente interessante. Essa ressalva, salvo se resultar em situação de perigo. Nossa, isso parece jogar uma responsabilidade de julgamento muito rápida, muito complexa para o motorista, não acha? Como é que a fonte analisa essa decisão? Parar ou não parar? A famosa questão do amarelo. Exatamente. A fonte analisa essa tomada de decisão como um dilema mesmo, com dois riscos principais. Quando o motorista vê o sinal amarelo, ele tem, segundo o material, basicamente duas opções. A primeira é seguir a regra principal, parar antes da faixa. Mas, como o CTB diz, só se ele achar que dá para parar com segurança. A segunda opção é continuar, atravessar o cruzamento. Mas isso só deveria acontecer se o motorista avaliar que a ação de parar, naquele momento exato, criaria essa tal situação de perigo. E o que seria essa situação de perigo que justificaria não parar no amarelo, segundo a fonte? O que isso quer dizer na prática ali? O material é bem específico sobre isso, tá? Ele foca no risco mais óbvio da parada, as freadas muito bruscas. Imagina a cena. Um carro fria com tudo quando vê o amarelo. Só que o carro que vem logo atrás não estava esperando ou estava muito colado. Isso aumenta muito o risco de colisão traseira, né? O famoso engavetamento. Então, essa situação de perigo que o CTB menciona, no contexto que a fonte analisa, se refere principalmente a esse risco de levar uma batida por trás por causa de uma desaceleração muito rápida e inesperada para o trânsito ali naquele instante. O motorista tem que, numa fração de segundo, pensar não só se ele consegue parar, mas como quem está atrás vai reagir. É complexo. Ok, faz sentido. Parar de supetão pode causar batida atrás. Mas, e a outra opção? Decidir seguir no amarelo também tem riscos, não? Não é só acelerar e pronto. Com certeza. E a fonte detalha bem esse outro lado do dilema. Se o motorista escolhe seguir, ainda mais se ele decide isso já com o amarelo quase no fim, aí surge um risco diferente, mas que pode ser até mais grave, a colisão angular. Isso acontece se o veículo não consegue sair totalmente da área de conflito, que é basicamente o miolo do cruzamento, onde os caminhos se cruzam antes do sinal verde abrir para o tráfego da outra rua e esses carros começarem a andar. Se um carro ainda está lá no meio quando o outro fluxo arranca, o resultado pode ser uma batida feia, de lado ou em ângulo. Então, peraí. A decisão no amarelo é um cálculo de risco muito rápido entre dois perigos. Ou se atingido por trás se frear muito forte, ou se atingido de lado se acelerar, mas não der tempo de sair da área de conflito. É isso. Exatamente isso. Se a gente conecta isso com o quadro geral que a fonte apresenta, a gente vê que o tempo do amarelo funciona como uma zona de decisão super crítica, onde o motorista tem que pesar esses dois riscos. E o material sugere que a engenharia de tráfego sabe dessa complexidade toda. O tempo de amarelo é calculado para dar uma janela razoável para essa decisão, claro, mas ele sozinho não elimina totalmente nenhum dos dois riscos, porque no fim das contas a ação final ainda depende do julgamento do motorista e das circunstâncias ali do momento, né? Velocidade, distância, se tem carro do lado, atrás. Entendi. O amarelo avisa, dá um tempo para decidir, mas não é uma garantia total de segurança por si só. Justamente por causa dessa decisão difícil e dos riscos envolvidos. Isso me faz pensar, se a engenharia sabe que alguns motoristas vão decidir seguir no amarelo, seja porque acham que é mais seguro para não levar batida atrás, ou por erro de cálculo mesmo, como é que o sistema garante a segurança desses carros? Como ter certeza que quem entrou no amarelo, mesmo que no último segundo, vai conseguir sair da área de risco antes do sinal da outra rua ficar verde? Ah, ótima pergunta. É exatamente para lidar com essa situação que entra o segundo componente-chave do período de entreverdes. Um elemento que a fonte destaca como, fundamental para a segurança. É o chamado vermelho de limpeza. Algumas pessoas chamam de vermelho de segurança, ou o mais comum talvez seja vermelho total. Vermelho total. O que é isso? Como funciona na prática? A função dele é justamente dar essa garantia de segurança que você falou. Conforme o material descreve, é um intervalo de tempo calculado direitinho que acontece depois que o sinal amarelo apaga para um fluxo e antes que o sinal verde acenda para o fluxo que vai cruzar com ele. Durante esse intervalo, que pode ser de alguns segundos,
todos os acessos de carro para aquele cruzamento ficam no vermelho. Ao mesmo tempo, ninguém tem sinal verde ou amarelo naquele instante. Entendi. E qual o objetivo disso? Por que esse apagão geral de permissões? O objetivo principal, e a fonte enfatiza muito isso, é garantir que qualquer carro que tenha entrado legalmente na intersecção durante o amarelo, mesmo que tenha sido no último instantezinho do amarelo, tenha tempo suficiente para quê? Para atravessar completamente a área de conflito e sair da zona de perigo antes que o tráfego da outra rua receba o sinal verde e comece a se mover. Ah, então funciona como uma margem de segurança no tempo. Uma folguinha. Exatamente. É tipo uma barreira de tempo. A fonte explica que ele previne diretamente aquelas colisões angulares que a gente falou, que costumam ser as mais graves em cruzamentos. Ao manter todo mundo parado por um tempinho, o sistema limpa a área de conflito, permite que os últimos carros do ciclo anterior saiam em segurança, daí um dos nomes ser vermelho de limpeza, faz sentido, né? E o cálculo desse tempo exato de vermelho total, segundo o material, leva em conta coisas como a largura do cruzamento que o carro precisa vencer e a velocidade que se espera dos veículos ali. Ah, agora sim a estrutura completa faz bem mais sentido. Não é só o amarelo, então. É o amarelo, mas esse vermelho total que vem depois. A fonte chega a apresentar isso de forma mais estruturada? Uma fórmula, talvez? Sim, o material que a gente olhou resume a composição do período de entreverdes de forma bem clara. Muitas vezes eles usam uma fórmula simples para mostrar isso. Período total de entreverdes igual a período de amarelo plus períodos de vermelho e de segurança. Ou o vermelho total, o vermelho de limpeza, são sinônimos aqui. Então, na prática, o que tudo isso significa para a segurança ali no cruzamento? Qual a implicação disso? Significa que a estratégia de segurança para essa transição crítica não confia só na percepção e na decisão do motorista durante o amarelo, entende? Ela é complementada por uma medida de engenharia que é programada, o vermelho total. Ele funciona como uma rede de segurança mesmo. É uma combinação projetada para diminuir os riscos que existem nessa troca de direito de passagem, reconhecendo que, olha, nem sempre parar no amarelo é possível ou é a opção mais segura naquele instante, e que aqueles que seguem precisam de um tempo protegido para liberar a intersecção. É um sistema que tem uma redundância pensada para a segurança. Ok, excelente. Acho que a gente cobriu bem os mecanismos principais aqui. Vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave que a gente tirou desse material sobre o Entre Verdes. Primeiro, ficou bem claro que esse período é, por natureza, crítico, por causa da transferência do direito de passagem, né? Isso cria um potencial para conflito se os tempos não forem bem gerenciados ou respeitados. Correto. E essa criticidade aumenta com aqueles comportamentos de risco que a gente falou. Tentar esticar o verde ou antecipar o próximo verde. Segundo, a gente explorou o dilema do sinal amarelo para o motorista. Aquela decisão rápida entre parar, com risco de batida atrás, por frear bruscamente, ou seguir, correndo o risco de uma batida lateral ou angular se não der tempo de cruzar. Exato. Um dilema onde aquela situação de perigo do CTB tem que ser avaliada em segundos, pensando em riscos bem diferentes. E terceiro, a gente viu que a engenharia de tráfego tem uma solução para proteger quem decide ou precisa seguir no amarelo. O tempo de vermelho de segurança ou vermelho total. Esse intervalo onde todos os sinais ficam vermelhos ao mesmo tempo serve como uma garantia para limpar a área de conflito antes do próximo fluxo ganhar o sinal verde. Perfeito. O vermelho total é essa garantia do sistema que complementa a decisão individual que acontece no amarelo. Essa análise toda da lógica por trás do projeto técnico é fascinante mesmo. Mostra que tem muito mais coisa por trás das cores do semáforo do que a gente geralmente pensa. Sim, com certeza. E essa profundidade toda na engenharia da segurança, ela acaba levando a gente para uma reflexão final, sabe? Algo que o próprio material, ao descrever tudo isso tão cuidadosamente, meio que provoca na gente. Isso levanta uma questão importante. Qual seria essa questão? Bom, a fonte detalha com muita precisão todo o raciocínio técnico, né? As medidas que são implementadas para tentar maximizar a segurança durante o entreverdes. O cálculo do tempo de amarelo, baseado em percepção, reação, a necessidade e o cálculo do vermelho total para evitar as colisões angulares. A engenharia está lá, ela foi pensada. Mas a questão que fica é, até que ponto a compreensão, ou
talvez o mais importante, a falta de compreensão da maioria dos motoristas sobre o propósito real, a função de segurança desses tempos, especialmente do vermelho total. Até que ponto isso impacta a eficácia dessas medidas no dia a dia do trânsito? Será que se as pessoas entendessem melhor por que existe aquele segundo ou aqueles 2 segundos de vermelho para todo mundo, como uma proteção vital mesmo, será que isso levaria a um respeito maior por essa fase crítica e aí potencializaria a segurança que foi tão cuidadosamente planejada no papel? Fica essa ponte, né? Entre o design técnico, super bem feito, e o fator humano, a percepção e o comportamento real das pessoas no trânsito. É algo para a gente pensar. Eu entendi que o design técnico, super bem feito e o fator humano, a percepção e o comportamento real das pessoas no trânsito é algo para a gente pensar. Só que eu percebi que algumas pessoas estão mais sintonizadas com o design técnico do que com o fator humano.